No Brasil, uma lei de 2013 mudou completamente o jogo de como as empresas são responsabilizadas por corrupção. Hoje, a gente vai mergulhar nessa legislação para entender o impacto gigantesco que ela teve e ainda tem no mundo dos negócios. Para começar, vamos pensar num cenário. Imagina que um funcionário, agindo sozinho, comete um crime para beneficiar a empresa onde trabalha. A diretoria não fazia a menor ideia. A pergunta é: a empresa toda pode ser punida por isso? Essa questão, que parece um dilema, é exatamente o centro da lei anticorrupção. E a resposta que ela trouxe, olha, mudou tudo. Para entender como essa lei funciona, a gente precisa saber onde olhar. E o mais interessante é que uma análise de centenas de questões de concursos e exames de especialistas nos dá o mapa do tesouro. Como o gráfico mostra, os pontos que realmente importam, onde tudo acontece, são as regras gerais da lei, os famosos acordos de leniência e como funciona o processo de responsabilização. É exatamente por aí que a gente vai caminhar. Nosso roteiro para entender isso vai ser bem direto em 5 etapas. Primeiro, o grande dilema: como punir uma corporação. Depois, a gente vai ver a grande sacada da lei para resolver isso. Na sequência, como a coisa funciona na prática, quais são as consequências, aí uma espécie de oferta que as empresas podem receber se colaborarem e, por fim, como elas podem construir um verdadeiro escudo para se proteger. Vamos começar pelo básico, pelo desafio principal. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela não tem um rosto, não tem uma consciência. Então, como é que se pune uma entidade assim por um crime que foi cometido por um funcionário, uma pessoa de carne e osso? Esse era o grande nó que a legislação brasileira precisava desatar. E a solução para esse dilema todo veio com uma ideia que foi uma verdadeira virada de chave. Um conceito que botou de cabeça para baixo a lógica de como a responsabilidade das empresas funcionava no Brasil até então. E a grande virada está aqui nesse slide. Antes, a lógica era a da responsabilidade subjetiva. Ou seja, você precisava provar a culpa, a intenção dos diretores. Era como ter que provar que o capitão do navio deu a ordem errada de propósito. A nova lei veio e disse: esquece isso. Agora a responsabilidade é objetiva. Se o ato beneficiou a empresa, ela é responsável. Ponto final. O navio causou dano, o dono do navio paga, não importa se o capitão sabia ou não. Simples assim. Então, só para não deixar nenhuma dúvida, com a responsabilidade objetiva, o que precisa ser provado são só duas coisas: que o ato ilegal aconteceu e que ele trouxe algum benefício para a empresa. Aquela discussão de mas o diretor não sabia, não teve culpa, isso é outra história, que vai ser tratada lá na esfera criminal com o indivíduo. A empresa, como entidade, responde de qualquer jeito. E a lei foi muito esperta, porque ela fechou uma porta que era muito usada para fugir de punição. Antes, uma empresa podia passar por uma fusão, uma aquisição e tentar deixar a sujeira para trás. Agora não. A responsabilidade continua, ela não desaparece. Essa dívida da corrupção, digamos assim, fica ligada ao CNPJ, acompanha a empresa, não importa a nova roupagem que ela venha a ter. Beleza, a gente já entendeu que a responsabilidade é objetiva. Mas, e aí? Como isso funciona na vida real? O que acontece a partir do momento em que uma empresa é formalmente pega e acusada? Vamos ver esse passo a passo. O caminho tem um nome um pouco burocrático. É o PAR, Processo Administrativo de Responsabilização. Mas na prática, ele segue etapas bem claras. Primeiro, a coisa é instaurada oficialmente. Depois, uma comissão começa a investigar. Claro, a empresa tem o direito de se defender. E no final, a autoridade máxima bate o martelo e dá a decisão. E aqui a gente chega na parte que tira o sono de qualquer diretoria: o bolso. A multa pode ser gigantesca, chegando a 20% de todo o faturamento bruto da empresa no ano anterior. Para colocar em perspectiva, dependendo da empresa, isso não é só uma multa, é uma sentença de morte financeira. E não é só o dinheiro que dói não. As outras sanções podem ser ainda piores para a reputação e para a operação da empresa. Imagina ter que publicar em jornais de grande circulação que sua empresa foi condenada por corrupção, ou ser proibida de operar, de pegar dinheiro público, e, no caso mais extremo, ser simplesmente fechada, dissolvida. São punições com poder de apagar uma empresa do mapa. Diante de um cenário tão pesado, com punições tão severas, a lei traz uma reviravolta. Ela não mostra só o chicote, ela também oferece a cenoura. Existe uma saída negociada, que é o famoso acordo de leniência. A lógica do acordo é basicamente uma troca. Um toma lá, dá cá, com regras bem claras, como a gente vê aqui. A empresa precisa fazer a parte dela. Tem que ser a primeira a bater na porta para colaborar, tem que parar na hora com qualquer irregularidade, admitir a culpa e, claro, cooperar de verdade com as investigações. Se fizer tudo isso direitinho, o governo oferece benefícios bem valiosos, como reduzir a multa em até 2/3 e livrar a empresa de algumas das punições mais humilhantes.
Agora, um detalhe crucial que muita gente se confunde. Presta atenção. O acordo de leniência reduz a punição, mas ele não zera o placar. A empresa continua com a obrigação de reparar 100% do dano que ela causou. Colaborar ajuda e muito, mas não é uma anistia. Certo. Já vimos a punição, já vimos a negociação, mas a lei também tem um foco muito forte em algo que talvez seja ainda mais importante: a prevenção. Como uma empresa pode construir um escudo para que a corrupção nem chegue a acontecer? A resposta para isso tem nome: Programa de Integridade. No mundo corporativo, todo mundo conhece pelo nome em inglês, compliance. Isso não é só um manual de regras que fica na gaveta. É um sistema vivo, ativo, que roda dentro da empresa o tempo todo, feito para prevenir, detectar e corrigir qualquer desvio. É o verdadeiro escudo interno de uma corporação. Mas o que faz um programa desses funcionar de verdade? Não é só ter um código de ética bonito na parede. A lei deixa claro, precisa ter o apoio real de quem manda, da alta diretoria. Precisa ter treinamento sempre, canais de denúncia que as pessoas confiam e, talvez o mais importante, tem que punir quem sai da linha. É uma mudança de cultura de verdade. E, vale lembrar, ter um programa robusto funcionando pode diminuir e muito o valor de uma futura multa. Portanto, se a gente pudesse resumir toda essa análise em uma grande ideia, seria esta: a responsabilidade mudou de endereço. Ela deixou de ser um problema só do indivíduo que cometeu o erro e passou a ser um problema de toda a estrutura da empresa que, de um jeito ou de outro, se beneficiou com aquilo. E a gente termina com uma provocação para pensar. A lei incentiva a empresa a se proteger, a criar esse escudo. Mas a responsabilidade objetiva continua lá. Então fica a questão, que gera um debate enorme sobre o que é justo. Se uma empresa faz tudo certo, constrói um escudo de integridade super forte, mas um único funcionário mal intencionado consegue furar essa defesa, essa empresa deveria ser punida com a mesma força que uma outra que não tem escudo nenhum? É uma pergunta que continua ecoando nos tribunais e nas diretorias até hoje.